Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Física do 10º ano. Como tinha prometido, resolver um exercício com o trabalho de uma força, mas isto no plano inclinado. Bem, o exercício é o seguinte: a esfera A, de massa 3 kg, é abandonada do ponto A sem velocidade inicial, tipo é largada, né? E desce o plano inclinado de 5 metros de comprimento, onde a intensidade da força de atrito é igual a 5 newtons. Primeira questão: marque todas as forças que atuam sobre a esfera e faça a legenda respectiva. E depois na questão 8.2, aqui alguns cálculos sobre o trabalho das forças que estão a atuar no corpo. Tudo bem. Vamos responder então à primeira questão: marcar todas as forças que atuam sobre a esfera e faça a legenda respectiva. Bem, desenhando então aqui as forças que atuam na esfera e considerando que existe atrito, né, e percebendo que, quer dizer, ela vai se mover, ficou aqui uma seta um bocado estranha, quer dizer, o corpo vai se mover paralelamente, né, paralelamente à superfície, então este vai ser o sentido do movimento, vou considerar como positivo e vou representar então as forças. Forças estão a atuar, o peso, né, que atua assim no centro de massa da esfera e aponta verticalmente, em direção vertical, e aponta sempre de cima para baixo, né? Este é o nosso peso. Mais forças que atuam. Tem aqui a reação normal, que é a força de contacto relativamente à superfície, que é sempre perpendicular à superfície, né? Seria assim. Teria então aqui a minha reação normal. E tenho então ainda uma força de atrito, e a força de atrito é sempre uma força que atua com o sentido contrário, né, ao movimento, que seria assim, ali na superfície. Teria então assim aqui a força de atrito. Bem, essas são as forças que estão a atuar aqui no bloco, mas além das forças há de ser necessário nós depois definirmos aqui um referencial. E o referencial utilizado no plano inclinado é um referencial onde o nosso eixo horizontal há de ser paralelo aqui ao plano inclinado. Então definiria assim um sistema de eixos, assim desta maneira. Aqui um eixo dos y e depois assim aqui, um eixo dos x, ok? Agora, há de ser também importante a gente passar este ângulo 30 graus cá para dentro. E como é que cá para dentro? O que é que eu quero dizer cá para dentro? Este vetor peso, porque nós agora teríamos de calcular o trabalho realizado pelo peso, e eu vou resolver esta questão de duas maneiras distintas. Para cálculo do trabalho do peso, vou mesmo resolver isto de duas formas diferentes. Numa primeira forma, vou aplicar mesmo a fórmula do cálculo do trabalho, e o trabalho do peso seria então igual ao módulo do peso vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo? Que o vetor peso, há de fazer então com o vetor deslocamento. Ok? E agora a questão está aqui. O peso consigo calcular na boa, né? O peso há de ser a massa vezes a aceleração gravítica. E visto temos a massa que são 3 kg e a aceleração gravítica, consideremos então 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo do peso estaria garantido. O módulo do deslocamento, ela largada em A vai até B, e dizem-nos que o comprimento da rampa, né, são 5 metros. Quer dizer, o nosso deslocamento será igual ao comprimento da AB, né? E o comprimento da AB há de ser 5 metros. Tudo bem, também tem o deslocamento. A questão aqui é encontrar o ângulo. E que ângulo é esse? Convém desenhar o vetor de deslocamento. O vetor de deslocamento tem sempre, neste caso do movimento ser horizontal, tem sempre a direção e sentido do movimento, então desenharia aqui assim o meu vetor deslocamento, e o ângulo que o peso faz com o deslocamento terá de ser assim, este ângulo aqui, ok? Vou designar aquele ângulo como θ, e o θ há de ser este ângulo. Agora a questão é qual é o valor deste ângulo, né? Qual é o valor deste ângulo? Para apanharmos este ângulo é simples. Eu costumo fazer sempre, há de ter uma relação com estes 30 graus, não será 30 aqui, mas como é que eu consigo pegar nestes 30 graus e atirar estes 30 graus para este envolvimento? Simples, eu costumo fazer sempre a mesma coisa.
Imaginem que eu tenho assim aqui uma rampa, vou desenhar assim um corpo retangular, porque há de ser mais fácil, não é? Para mim, do que um corpo esférico. Então tenho assim aqui o peso, não é? Está sempre vertical, e tenho assim o seguinte sistema de eixos. Tenho assim este eixo paralelo aqui à rampa, né, que será o meu eixo do X, e depois tenho este eixo aqui perpendicular à superfície, né, do plano inclinado. Será então o meu eixo dos Y. Agora, o segredo está aqui. Imaginem que eu tenho assim aqui um ângulo alfa, né? Então como é que eu consigo passar o alfa para aqui, para este envolvimento? Simples. Eu baixo aqui o vetor peso, até que ele embata aqui na superfície, né? E então tenho aqui um ângulo 90 graus. O peso é de ser sempre perpendicular aqui à superfície da base de contacto deste triângulo onde temos o plano inclinado. E então se aqui é 90 graus e ele é alfa, eu posso dizer que este ângulo aqui há de ser beta, que há de ser simplesmente o complementar de alfa, porque os três juntos valem 180, se ali já tenho 90, alfa mais beta tem que ser 90 graus, então beta tem que ser o ângulo complementar de alfa. E agora peço-vos atenção para este triângulozinho aqui assim, e vou desenhar este triângulo um pouco maior. Vem assim aqui, faz assim aqui 90 graus, né? E depois vem assim. Reparem aqui nisto, aqui é 90 graus. Estão a ver este ângulo aqui, ele é igual a beta porque são ângulos verticalmente opostos. Então se aqui é beta, aqui é 90, e se beta é o complementar de alfa, então este ângulo aqui só pode ser alfa. Então o meu alfa teria de estar ali. Okay? Eu faço sempre esta estratégia, desde o peso, faço aqui um triângulo, 90 graus alfa, aquele será o complementar, aquele ali será sempre verticalmente oposto, a beta logo igual, depois tenho aqui os 90 graus, então o alfa há de ser esta abertura aqui. Então, olhando aqui para o meu sistema, quer dizer, esta abertura há de ser igual a 30 graus. O que quer dizer então que θ, e se este ângulo aqui faz 90 graus, né? Aquele θ tem de ser 90 menos 30. Então 90 menos 30, ou seja, aquele meu θ há de ser 60 graus. E nessas condições vamos então calcular o trabalho do peso. Eu vou apenas apagar isto. Podem usar esta estratégia, é bastante simples e conseguem apanhar logo o ângulo aqui para este envolvimento. E então calcularia imediatamente o trabalho do peso. Então o trabalho do peso seria igual módulo do peso, que vai ser massa vezes a aceleração gravítica, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que o deslocamento faz com o peso, que não são os 30 graus, mas sim o complementar dos 30 graus, ou seja, cosseno de 60. E então tenho que o trabalho do peso será igual a massa 3 kg, vezes a aceleração gravítica, conheceremos 10, vezes o deslocamento, neste caso é o comprimento da rampa AB, ou seja, 5 metros, vezes o cosseno de 60 graus. Efetuando então aqui os cálculos, nós vamos obter que o trabalho do peso, que é uma grandeza vetorial, né, há de ser exatamente igual a 75 joules. Okay? E tínhamos então isto calculado numa primeira abordagem. Esta seria, digamos, a primeira resolução que eu vou apresentar para a resolução desta questão 1, aplicando mesmo a forma de trabalho. Uma resolução alternativa seria eu tocar aqui numa forma muito importante do trabalho, que é o trabalho do peso é exatamente igual à variação da energia potencial. Ok? Trabalho, isto é uma forma extremamente importante. Eu vou meter aqui uma chave, né, porque é uma forma que dá bastante jeito. Reparem que, para eu aplicar esta forma do trabalho, eu estaria condicionado a conhecer este ângulo, não é? Agora imaginem que eu não conhecia este ângulo. Se eu não souber quanto é que é este ângulo, como é que eu resolvia isto? Então há aqui uma segunda... Não conseguia, né? A não ser que tivesse 2 catetos. Se tivesse aqui 2 catetos, podia usar a trigonometria para saber o valor do ângulo. Tudo bem, ou se tivesse então a hipotenusa e um cateto, também podia usar. Mas vamos imaginar o problema onde eu apenas dispunha da altura da rampa. Eu só tinha a altura da rampa e não tinha ângulo nenhum. Então como é que eu resolvia isto, não é? Apenas tendo a altura da rampa sem ângulo. Se não tivesse o ângulo, esqueçam esta forma, não é?
Então daí que eu vou-vos apresentar uma segunda resolução. É o trabalho do peso, o simétrico da variação da energia potencial. Não variação, mas o simétrico. Para calcularmos a variação da energia potencial neste trajeto de A a B, nós vamos ter que determinar, né, esta altura do ponto A. Isto porquê? Porque a variação, eu vou colocar aqui a outra cor, né? A variação da energia potencial é no trajeto da A a B, né? Assim seguindo este trajeto da A a B, há de ser a energia potencial final, que vai ser a energia no ponto B, potencial, menos a energia potencial inicial, que será a energia potencial no ponto A. E se recordarem-se da forma da energia potencial, ela é o produto entre a massa, a aceleração gravítica e a altura. Ou seja, para calcular esta variação da energia potencial, eu tenho que conhecer, e basta só conhecer esta altura, nada mais. Daí que se me dessem apenas a altura da rampa sem ângulos, eu não conseguia aplicar esta forma de trabalho, mas conseguia determinar o trabalho do peso através desta segunda forma. Lembrem-se disto, dá jeito. Trabalho de peso é variação de energia potencial. Ok, vamos então resolver o exercício dessa maneira. Teremos então, óbvio, que determinar esta altura, porque a altura do ponto A há de ser esta altura, né, que eu vou designar aqui, por exemplo, como um X, e sei que a altura do ponto B, reparem que a altura do ponto B, se eu definir assim aqui a base da rampa como o nível de referência da altura, a altura de B há de ser igual a 0. Então eu vou ter que determinar a altura de A, sabendo que o comprimento da AB é 5, então vou voltar a usar trigonometria. Então vou usar aquela palavrazinha que dá bastante jeito, socatoa. E vou-me colocar aqui em cima do ângulo, né? Vou-me colocar aqui, porque nós não dispomos, neste caso, da altura, e vou pensar, quer dizer, eu tenho a hipotenusa, né? Tenho a hipotenusa e quero determinar o cateto oposto. Então a hipotenusa com cateto oposto é o só, né? Oposto e hipotenusa. Então é o seno que vamos usar. Então tudo bem, eu poderia dizer que seno daquele ângulo, seno de 30 graus, seria o cateto oposto, que será quem? Será a altura do ponto A, sobre a hipotenusa, que será o comprimento da AB, que são 5 unidades. E então a altura do ponto A seria 5 vezes o seno de 30 graus. Ou seja, a altura do ponto A há de ser simplesmente igual a 2,5 metros. Com a altura aqui do ponto A, eu já vou conseguir calcular a variação da energia potencial, porque esta energia potencial no ponto B será igual a 0, visto que eu defini a referência da altura como a base da rampa, ou seja, a altura em B é igual a 0, e se a altura é 0, né, a energia potencial obviamente também será 0, o que quer dizer que a variação da energia potencial de A a B será simplesmente menos a energia potencial no ponto A, que será então a massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura em A, o que será então igual a menos 3 quilos, vezes a aceleração gravítica, que são 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura do ponto A, que serão 2,5. O que isto me quer dizer que a variação, isto aqui, variação, parece um A, mas é um delta, variação da energia potencial de A a B, efetuando os cálculos, a dar menos 75 joules. Ok? Agora, como nós queremos o trabalho, agora era só bater aqui nesta ideia, né? Trabalho do peso será o simétrico deste valor, então teria menos 75, ou seja, o trabalho do peso seria então igual a 75 joules, e como podem comparar, dá o mesmo resultado, obviamente tinha que dar, né? As duas formas são válidas, do que aquele onde fizemos esta aplicação da forma de trabalho. Mais uma vez reforço, fiquem com as duas ideias, com a formulazinha de trabalho, e para trabalho apenas do peso, vocês podem bater nesta ideia. Okay? Trabalho do peso é o simétrico da variação da energia potencial. Se não tivessem o ângulo e só tivessem a altura, não conseguiam aplicar a primeira fórmula. Bem, agora vamos então resolver a questão 8.2. Eu vou voltar assim aqui, a esta ideia, né? Vou pegar assim aqui, já tenho ali o meu vetor de deslocamento, vou resolver aqui porque tenho ali a força de atrito,
e vamos calcular o trabalho da força de atrito. E o trabalho realizado pela força de atrito, vou seguir a forma de trabalho, né? Há de ser então o módulo da força de atrito, vezes o módulo do vetor de deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que a força de atrito, ou melhor, que o vetor força de atrito, há de fazer com o vetor de deslocamento. Então o trabalho da força de atrito será então igual, valor da força de atrito, 5 newtons, vezes o deslocamento, que serão 5 metros, vezes o cosseno, e cá está, qual é o ângulo que a força de atrito faz com o deslocamento. E reparem lá, por isso é que convém sempre vocês desenharem o vetor de deslocamento, porque estamos a ver a força de atrito assim a atuar neste sentido, e reparem que o deslocamento tem a mesma direção da força de atrito, no entanto, tem o sentido contrário. E então qual é o ângulo entre estes dois vetores? É este, é 180 graus, certo? Então aqui vamos ter cosseno de 180. E o cosseno de 180 é menos 1. E então o trabalho desta força de atrito há de ser igual a 5 vezes 5, 25, vezes menos 1, menos 25 joules. E então teríamos calculado o trabalho da força de atrito. Quanto agora ao trabalho da força resultante? Eu vou apagar assim aqui isto. Eu vou apagar. Vocês também têm o vídeo, né? Se quiserem passar ao áudio zero, não é só puxar o filme atrás. E vou então resolver aqui a questão 8.2.3. E então aqui na 8.2.3 pedem-me o trabalho da resultante das forças, ou seja, o trabalho da força resultante. Podia aplicar o teorema da energia cinética? Será? Podia, mas isto ia dar um bocadinho de trabalho. Quer dizer, eu tenho a velocidade inicial que seria igual a zero. Não. Havendo atrito, está a pensar em aplicação da conservação da energia mecânica, mas como há atrito, não há conservação da energia mecânica. Então, para terminar a velocidade em B, isto não ia ser mesmo nada fácil. Mesmo nada fácil. Podemos aplicar o trabalho da força de atrito igual à variação da energia mecânica e depois... Mas vai dar-me trabalho. Ok, não vou por aqui. Não temos a velocidade final, então talvez não seja uma boa ideia aplicarmos o teorema da energia cinética, que nos dizia que o trabalho da força resultante seria igual à variação da energia cinética. Temos a velocidade inicial, mas não temos a velocidade final. Podemos terminá-la, mas isso ia dar assim... íamos ter que fazer um filme bastante grande. Então podemos também dizer que o trabalho da força resultante há de ser a soma do trabalho de todas as forças que atuam no corpo, e então teria aqui o trabalho da reação normal, mais o trabalho do peso, mais o trabalho da força de atrito, ou seja, o trabalho da força resultante há de ser a soma do trabalho de todas as forças. Sendo assim, obviamente que nós agora já temos o trabalho do peso, já temos o trabalho da força de atrito, e vamos dizer o seguinte, uma notazinha, que é o trabalho da reação normal, há de ser igual a zero. Há de ser igual a zero porquê? Olhem o ângulo, né, normal com o deslocamento faz um ângulo de 90 graus. Né? Se faz um ângulo de 90 graus, teremos o cosseno de 90 graus, e o cosseno de 90 graus é zero. Então assim o trabalho da força resultante seria simplesmente o trabalho do peso, que foi calculado anteriormente, que eram 75, mais o trabalho da força de atrito, que era menos 25, ou seja, o trabalho da resultante das forças a dar então 50 joules, e teríamos assim facilmente a linha 3 resolvida. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar, um grande abraço a todos, tchauzinho.